Este próximo simpósio satélite é um simpósio particular, especial, onde nós estamos fazendo o lançamento do osimertinib, o Tagrisso, no tratamento da primeira linha de pacientes com câncer de pulmão EGFR positivo. E esse simpósio está sendo transmitido para vários outros lugares do Brasil ao vivo. Vocês vão ter oportunidade de fazer perguntas, por favor anotem e nós vamos ter no final espaço para um pouco de discussão. Tenho o prazer de contar aqui comigo para fazer o início dessa discussão com o Dr. Fernando Soares, que é diretor da Anatomia Patológica da Rede D'Or e que vai fazer os comentários iniciais. Fernando, por favor. Boa tarde a todos. Sempre bom ter casa cheia, né, apesar do jogo da Argentina. Então, nós tivemos a tristeza que a Argentina empatou com a Islândia, né, mas de toda forma, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por deixar a gente participar e dividir um pouco da nossa experiência com vocês. O tema de hoje, na verdade, é sobre o teste para EGFR, ou seja, como devemos conduzir, como devemos fazer esse teste. Né? Essa é a minha declaração de conflito, eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa palestra em especial. Vou dividir rapidamente essa introdução, o adenocarcinoma EGFR positivo, a biópsia pulmonar e a abordagem do tecido e os testes EGFR. Iniciando, ou seja, na verdade, todos vocês já estão sabendo, né, ou seja, da diferença que faz hoje o adenocarcinoma, ou seja, no adenocarcinoma de pulmão, a gente classifica de acordo com hoje o driver molecular. E a história, na verdade, do câncer de pulmão muda exatamente nisso. Durante um longo tempo, não havia grandes opções, né, um índice de resposta muito baixo, uma sobrevida muito baixa, até que, na verdade, a história se muda, especialmente no adenocarcinoma de pulmão. Eu sempre brinco que, como patologista, a única coisa que eu tinha que fazer quando eu recebi uma biópsia de pulmão era dizer não ou sim, não pequenas células ou pequenas células, né? E não recebia nenhum input de volta disso. Hoje, se eu não fizer isso, na verdade, não classificar o adenocarcinoma e dizer qual é o driver, meu telefone toca incessantemente até eu entregar que driver que é. Isso realmente muda e cada dia mais nós conhecemos os drivers, falamos agora de adenocarcinoma de pulmão como uma doença rara. Né? A versão, então, mostra a versão atual do NCCN, que temos vários testes mandatórios, e ainda a gente não decidiu se esses testes são reflexos, são sequenciais e como deve ser feito. Então, dentro dos testes recomendados estão o EGFR, o ALK, o ROS, BRAF e o teste de um espectro mais amplo de mutações, se assim for necessário, e o teste de PDL1. Então, esse grupo de testes, na verdade, são estabelecidos e devem fazer parte da nossa rotina diária. E também considerar algumas outras coisas de teste molecular, como também se a biópsia não é de adenocarcinoma, mas é uma biópsia pequena ou se tem algumas características clínicas, considerar esses testes não somente com reflexos em adenocarcinoma. Né? Em EGFR, a gente tem a sorte já de ter um guideline que já vem desde alguns anos, desde 2013, que foi revisitado, e em relação ao EGFR, a gente não tem grandes mudanças nessa revisita, né? Mas, então, o patologista tem o guideline do CAP e da International Association for Study of Lung Cancer e da AMP, da Association of Molecular Pathology. Então, a gente tem realmente uma possibilidade já de fazer isso de uma forma testada. O adenocarcinoma EGFR positivo é uma das histórias mais lindas que existem, né? Porque, na verdade, é uma história de 40 anos para a gente chegar onde chegou, né? Desde a identificação do fator de crescimento pelo Sir Stanley Cohen, né? Do desenvolvimento de anticorpos monoclonais em bancada, né?
o prêmio Nobel para o Stanley Cohen, em 1986, a síntese do inibidor e até onde chegamos, na verdade, até a primeira aprovação há 15 anos atrás de um inibidor. Todos vocês conhecem, e acho que eu sempre cito esse trabalho porque ele foi feito totalmente às cegas, né? Ou seja, sem saber estado de EGFR. Né? Eram 175 pacientes tratados, 25 deles tiveram resposta e só 9 tinham material histológico, né? E vocês conhecem esse trabalho muito bem, então a resposta brilhante, que eram mulheres não fumantes e com carcinoma bronquioalveolar, de modo geral. Mas através desses 9 casos, na verdade, é que o conhecimento veio. Veio porque foi possível testar esses 9 casos e descobrir que eles tinham em comum mutações no domínio tirosino quinase do gene do EGFR. Então, essas mutações desses pacientes eram comuns. Então, aí a descrição desses casos, na verdade, que mutações aconteceram, e são as mais comuns mesmo. Então, a partir de um trial que, na verdade, foi simplesmente usando a inibição de EGFR, porque se a gente testar praticamente todos os tumores de pulmão têm sobreexpressão de EGF, né, e EGFR, então foi feito o trial e depois mostrado as mutações, o que levou todo esse nosso conhecimento, do mapeamento do exon 18 ao 21 com todas as mutações possíveis, algumas mais comuns, outras mais raras, né? A gente testa no exon 19 e 21, 90% das mutações. E aparentemente na América Latina a gente tem uma frequência um pouquinho mais alta de mutações raras, né? Imunistoquímica realmente se provou não importante, não é a expressão, e sim a mutação. E hoje a gente conhece até os mecanismos de resistência adquirida, então uma história de 40 anos, onde a gente partiu desde a identificação da molécula até conhecer os mecanismos de resistência ao tratamento. Mas, na verdade, eu estou aqui para falar da biópsia pulmonar, que a gente sabe que cada dia nós temos menos material, mais informações, mais testes para fazer. Né? Ou seja, o bloco de parafina deve oferecer isso tudo hoje, né? Desde a análise macroscópica adequada, imunistoquímica, FISH, molecular, tudo isso. Então, esse bloco tem que ser bem tratado. Ele vale ouro, na verdade, para que a gente caracterize não só no pulmão, mas de uma maneira geral. Né? Então, a gente tem primeiro o desafio fazer o diagnóstico correto, né? E para isso a gente tem que usar materiais diferentes, né, e fazer o tratamento correto, e lembrar que mesmo num fragmento pequeno por agulha, nem tudo é neoplasia. Né? Às vezes um fragmento tem 20% de neoplasia, suficiente para fazer o diagnóstico, mas muitas vezes não suficiente para fazer todos os testes necessários. E às vezes também um fragmento grande não tem tumor, esse daqui totalmente substituído por fibrose, e a gente não tem como fazer o teste. Não é? E a gente sabe que, na verdade, isso é muito difícil em relação à quantidade de tecido, né? Ou seja, na verdade, somente 1/3 dos fragmentos colhidos tem tumor em qualquer análise que você faça. Então, às vezes é isso, e também o uso do patologista pelo tumor. Então, você tem aqui, no painel C, a quantidade, na verdade, de biópsia no primeiro corte, né? E no último corte totalmente desgastado, sem a gente fazer. Então, a gente tem que preservar tecido, eu não tenho tempo para demonstrar o protocolo, mas a gente deve se limitar ao mínimo para o diagnóstico histopatológico no diferencial adeno versus escamoso. Tem algumas lâminas que a gente sempre faz o teste reflexo para todo mundo, e tem algumas que a gente, sob demanda clínica, vai fazer. Então, no meu laboratório, a gente sempre corta 13 lâminas. É a primeira biópsia do dia. A biópsia do pulmão tem uma identificação diferente no aparelho. Ele chega e é sempre a primeira biópsia a ser cortada no dia, que é para mim poder preservar, inclusive preservar a não contaminação do bloco. Que testes a gente usa? Bom, as estratégias podem ser diferentes e cada instituição fazer essa estratégia, né? Pode fazer que nem essa da Universidade de Zurique, que começa sempre com um teste teste sequencial, né, por outros métodos, e aí vai fazendo
ficha imunistoquímica, depois podem fazer testes, depois só vai para o NGS se for em segunda, na falência do primeiro tratamento, rebiópsia ou biópsia líquida, e aí vai depender de cada instituição que você está. Devemos fazer testes sequenciais? Quando eu falo testes sequenciais, a gente sabe que na primeira hierarquia é GFR, se for negativo a gente vai fazer ALK, se for negativo a gente vai fazer ROS, BRAF e PDL1. Podemos ter essa estratégia. Cada vez que você usar isso, você gastou tecido. Cada vez vai ficar mais difícil você fazer. Então, uma opção é fazer um teste reflexo, onde, na verdade, a gente vai atrás do nosso pote de ouro e a gente faz todos os testes ao mesmo tempo. Essa é uma estratégia muito mais cara, obviamente, mas que salva tecido e permite ter prospectivamente, inclusive, todas as opções à medida que o tratamento evolui. Como é que eu vou pesquisar? EGFR é mutação, como a gente falou. Como é que eu vou fazer? De novo, depende. Se eu estiver pensando num painel mais amplo e todas as outras possibilidades, incluindo as possibilidades off-label, eu posso fazer um NGS, um Next Generation, e cobrir um painel de diversas mutações, né? Então, fazer amplamente esse teste por NGS. Ou não, eu, na verdade, quero saber testes pontuais. Lembrar que dos 5 testes reflexos, eu posso, ou seja, que eu poderia fazer EGFR, BRAF, ALK, ROS1 e PDL1, desses, pelo menos 4 eu vou fazer imunistoquímica, né? E aí talvez eu possa ter uma estratégia de um sequenciamento pontual, um real-time, para fazer, por exemplo, EGFR e BRAF. Ou posso, então, se eu quero toda a sequência, inclusive alguns genes que não estão ainda em label, eu usar um NGS. Novamente, quem dita essa estratégia é quem vai tratar o paciente. O patologista segue a estratégia, ele tem que estar pronto para oferecer. Porque NGS aparentemente é muito melhor, né? Porque ele faz o painel, mas é muito mais difícil de ser confiável, é muito mais difícil de executar, é muito mais difícil de analisar. Exige uma estrutura muito maior. Não é um teste que a gente põe na ponta da máquina e sai na outra. Enquanto que o real-time PCR é muito mais fácil de se realizar. Hoje, praticamente, quase que não há amostra que a gente não possa fazer um real-time, né? Então, por exemplo, se você tem pouca amostra, você não tem quantidade e você quer saber o EGFR, tem um teste que eu dou hoje no mesmo dia, né? Eu posso fazer um BioCart e posso dar esse resultado de EGFR junto com as imunohistoquímicas exatamente no mesmo dia, né? Ou seja, eu coloco num cartucho desse tipo, né? Não preciso extrair DNA, o cartucho extrai para mim, em 2 horas eu lhe telefono de volta com o resultado. Ou posso fazer um NGS, né? Onde eu vou ter um tempo para realizar, um tempo para executar, um tempo para juntar amostras, né? Para tornar viável economicamente, mas eu vou lhe dar um resultado muito mais amplo, provavelmente entre 7 e 14 dias, eu vou lhe dar um resultado muito mais amplo, uma visão muito mais ampla dos marcadores possíveis. Então, de novo, é uma questão de estratégia, escolher a estratégia. O real-time e a concordância em relação ao EGFR, o real-time e concordância com o NGS é de 100%. Então, na verdade, você está falando de um teste sensível em qualquer uma das situações. E aí, na verdade, a gente vai ter as outras mutações específicas, na verdade, de acordo, novamente, do que você quer. Então, na verdade, hoje, se é um painel clássico, a gente pode fazer, na verdade, EGFR, ALK, por imunistoquímica, ROS com uma triagem por imunistoquímica, um BRAF que pode ser feito por imunistoquímica, mas ainda não é rotineiro, ou por sequenciamento, e um PDL1 por imunistoquímica. Agora, se você quer saber outros genes dentro desse painel, obviamente que a estratégia a ser feita é um NGS, né? Então, e aí, NGS, você pode ter painéis desde comerciais, que realmente já estão e dispensam um certo grau de análise de bioinformática, que são realmente, e aí você tem diversos genes, esse é o painel comercial, por exemplo, da Life, né, que tem um
padrão desse, ou fazer um Foundation One e ter um perfil realmente amplo. Novamente, estratégias são estratégias praticamente clínicas e a cada paciente. Então, o problema do Next Generation é que tem muita informação gerada, abrange bastante coisas, mas nem sempre toda aquela informação, e tenho certeza que vocês têm essa experiência, é relevante ou com significado conhecido. Né? Então, na verdade, aí depois a gente tem, após o diagnóstico primário, a gente tem sempre que analisar a resistência, e aí um papel muito grande nos mecanismos de resistência, né, e o local para biópsia líquida, né, que nada mais é do que um teste analisando DNA circulantes que vem geralmente ou de secreção, microvesículas, ou apoptose ou necrose das células tumorais em qualquer fluido que você queira. Né. Essa fonte do DNA é uma fonte de DNA, na verdade, por secreção de microvesículas, e você pode fazer um teste por microvesículas, mas também temos que lembrar que sempre tem um tecido normal que você está analisando. Isso é extremamente importante quando analisa a biópsia líquida, separar o que é germinativo do que não é germinativo. Nós podemos usar células circulantes tumorais, né, para análise, mas a gente está usando hoje muito mais o DNA circulante, né? Então, quais são as comparações? A biópsia tissular permite o diagnóstico, a classificação do tumor, os marcadores de prognóstico e direcionar a terapia. As limitações é um procedimento invasivo, às vezes a localização de acesso difícil e uma representatividade parcial do tumor, por maior que seja o fragmento. Enquanto que a biópsia líquida é uma alternativa menos invasiva, tem informações através do plasma, serve para direcionar a terapia, monitorar o tratamento, e é mais representativo do tumor como um todo. A limitação é que a sensibilidade não é tão alta, sensibilidade gira em torno de 60%, 70%, o processamento é laborioso, é difícil, né, e precisa de um processamento imediato, e você precisa ter um laboratório muito melhor equipado tecnologicamente. Não dá para fazer em qualquer laboratório de patologia, isso vão ter sempre poucos centros que irão fazer. E aí, de novo, você pode ter sua estratégia baseada em PCR, baseada em NGS. E, novamente, tem suas vantagens e desvantagens, cada uma, e cada laboratório deve analisar o caso específico, ou seja, a integração entre o patologista, cirurgião e oncologista é fundamental nessa decisão. E lembrar sempre que a gente está sempre procurando 1% das células, 2% das células, a gente não está procurando ou seja, a grande maioria das células. Então, métodos são extremamente importantes nessa situação, né? E, então, para finalizar, nesse meu último minuto, eu gostaria de resumir, dizendo que as mutações de EGFR com alteração dos drivers provém de um conhecimento sólido, fortemente estabelecido em 40 anos de ciência. Então, é um conhecimento que transborda realmente a subjetividade, e é extremamente importante. A biópsia pulmonar deve ser tratada de forma especial dentro do laboratório de patologia, e a integração clínico-patológica deve ser desde a coleta da amostra. Os nossos patologistas acompanham os radiologistas intervencionistas, estão juntos do radiologista intervencionista para analisar a qualidade da biópsia imediatamente. Ou seja, eu não entendo um radiologista intervencionista fazer uma biópsia sem o patologista na sala, porque ele tem que analisar se aquele momento vai ser suficiente ou não vai ser suficiente, se tem muita necrose, se não tem muita necrose, se o tumor está representado, não está representado. A escolha do teste deve se realizar em conta múltiplos fatores, como a decisão clínica do caso específico, e a facilidade e expertise do laboratório que você está trabalhando junto. É fundamental você ter esse expertise e essa correlação. E com os testes de detecção de mutações de EGFR, pode ser utilizado em diversos momentos, né, do paciente com câncer de pulmão. É fundamental ter um baseline em todo momento, ou seja, mesmo que você não tenha preocupação com EGFR no primeiro momento, é fundamental esse baseline, porque na evolução muitas coisas podem mudar. Então, essa é a minha mensagem, o futuro é realmente agora, não estamos falando de coisas que vão acontecer, e simplesmente que acontecem perfeitamente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu queria agradecer à AstraZeneca pela oportunidade de discutir isto com vocês, são notícias muito boas,
que eu considero que mudam, né, as nossas escolhas terapêuticas nesta área, que, como o Fernando mencionou, nesses últimos, particularmente 10, 15 anos, tem revolucionado, como nós vamos ver, o tratamento de pacientes com câncer de pulmão de uma forma geral. São meus conflitos de interesses que basicamente estão relacionados com atividades de pesquisa clínica. Dados de câncer de pulmão no Brasil, especificamente, isto aqui é importante, definem que aproximadamente 9% dos casos de câncer em homens são cânceres de pulmão e 6% em mulheres são de câncer de pulmão, isto é, aproximadamente, representa 31 mil novos casos por ano de câncer de pulmão que a gente tem no nosso país. Isso são dados recentes, importante que quando vocês falem em relação a isso, tenham esses dados e deixemos de citar necessariamente dados de países mais desenvolvidos. Em termos de mortalidade, também concentrados no Brasil, são taxas razoavelmente recentes, vocês veem claramente que está havendo uma tendência de diminuição, né, na mortalidade por câncer de pulmão em homens e um aumento na taxa de mortalidade em mulheres, dados que reproduzem o fenômeno que está acontecendo desta mesma maneira, né, nos países desenvolvidos. Vocês vejam que existe uma certa distribuição assimétrica na mortalidade, na taxa de mortalidade, com a maior parte da taxa de mortalidade sendo vista em tanto homens quanto mulheres no Sudeste. Por que a mortalidade é importante, né? Porto Alegre, no ano de 2018, vai ser a primeira grande cidade do Brasil em que câncer vai superar doença cardiovascular como a primeira causa de mortalidade. Isso já está acontecendo, né, numa proporção de aproximadamente 30% dos municípios brasileiros, e de acordo com dados apresentados na SBOC recentemente, para 2029, 2030, o câncer vai se tornar, nos próximos 10 anos, a primeira causa de morte no país. E o câncer que mais mata é o câncer de pulmão. Então, são todas informações que estão alinhadas, né, com a importância que esta doença tem para nós de uma forma geral. Também dados brasileiros, né, mostram que a doença se apresenta de forma consistentemente em estágios avançados, estágio 3, estágio 4, né, em 70% a 90% dos pacientes, de uma maneira razoavelmente similar ao que acontece nos Estados Unidos, onde, né, aproximadamente 80% dos pacientes têm doença ou locorregional avançada ou doença metastática. Então, do ponto de vista prático, nesse sentido, a doença funciona desta maneira em praticamente todos os lugares onde a gente tem câncer de pulmão. Isso aqui é extremamente importante para a gente conceituar algo que alguém falou ontem, né, da complexidade que a gente está enfrentando em câncer de pulmão, né? Essa segmentação em diferentes tipos de doença, né, a gente pode colocar em termos históricos. E aqui eu estou pretendendo, nesses próximos 2 ou 3 slides, mostrar para vocês uma visão que me ajuda pessoalmente a entender um pouco o que está acontecendo, segmentando pacientes de uma forma muito clara e com uma visão histórica. Essa aqui é a sobrevida que a gente tinha, né, até 2002, vejam a sobrevida isso é a sobrevida global de pacientes, né, em número de meses, menos de 10 meses, 8 a 9 meses de sobrevida para câncer de pulmão metastático. Nós estamos falando isso de 15 anos atrás. Certo? Então, nos últimos 15 anos, as coisas mudaram muito significativamente. Como é que mudaram as coisas, considerando que em 2002 a gente considerava câncer de pulmão como uma doença se fosse absolutamente uniforme? A gente começou a fazer segunda linha de tratamento, a gente começou a identificar que adenocarcinoma e carcinoma epidermoide eram doenças completamente diferentes e que precisavam de abordagens diferentes. Nós introduzimos, né, os antiangiogênicos no tratamento desta doença, em algumas situações, e a gente introduziu o conceito de manutenção. Tudo isto aconteceu
né, considerando a doença mais ou menos uniforme, né, até esse momento. Quais foram os resultados? A sobrevida passou dos 15 meses, com estas estratégias especificamente em alguns subgrupos de pacientes de uma forma geral, principalmente com a manutenção de pemetrexed em pacientes com adenocarcinoma. O que aconteceu nos últimos 8 anos, 10 anos, né? A gente introduziu o conceito da imunoterapia, e com a imunoterapia, e eu quero fazer essa distinção clara aqui de targeted therapies, de terapias dirigidas a alvos moleculares específicos, e da imunoterapia, a sobrevida dos pacientes tem aumentado de forma significativa usando a imunoterapia, né, chegando a níveis de por volta de 35 meses. Então vejam só a evolução, né, virtuosa que a gente tem desse tipo de tratamento, quando a gente começa a não só identificar um tratamento diferente, mas a identificar os pacientes que podem se beneficiar desse tratamento. Agora, eu gostaria que, a partir desse momento aqui, 2009 e 2010, a gente também identificasse o fato que nós criamos outro grupo de pacientes, são aqueles grupos de pacientes que têm uma alteração molecular específica e que merecem ser identificados de forma diferente daqueles que a gente trata com imunoterapia. E a mesma evolução pode ser identificada neste grupo de pacientes. Seleção molecular, somente a seleção molecular leva, né, a sobrevida a mais de 20 meses, a identificação das mutações clássicas, e nós vamos discutir que nem todas as mutações são iguais, aumenta mais ainda isto, e as mutações mais sensíveis, deleção de 19 em EGFR e ALK, eventualmente levam a sobrevida deste grupo de pacientes a quase 50 meses, mais de 40 meses em alguns casos, né, muito específicos. Então, é neste grupo de pacientes que eu acho que a gente vai ter oportunidade de ver estes resultados que vamos discutir nesses próximos minutos. Isso simplesmente para confirmar que quando a gente identifica uma mutação específica que é importante para aquela doença, especificamente em câncer de pulmão, a gente pode ir de 2 anos a mais de 3 anos e meio de sobrevida, e em casos específicos de mutação de ALK, essa sobrevida mediana hoje alcança mais de 4 anos. Isso aqui é para doença metastática. Então é fundamental a gente reconhecer a necessidade e a importância do trabalho do patologista, e trabalho conjunto de como identificar esses pacientes, porque eu estou identificando um paciente que teoricamente tem um prognóstico, quando bem tratado, né, e obviamente para ser bem tratado ele tem que ser bem diagnosticado, né, eu tenho uma expectativa de resultados que é extremamente promissora para uma doença como câncer de pulmão, que vem carregando este estigma de ser uma doença, em princípio, incurável, e isso é uma coisa que pode começar a ser questionada nesses próximos anos, né, e eventualmente identificando subgrupos que mereçam abordagens terapêuticas diferentes. Esse diapositivo o Fernando já mostrou, mas essencialmente meu recado aqui é que eu quero que vocês reconheçam que nem todas as mutações são iguais. Tem mutações de resistência e que conferem uma situação na qual a indicação do tratamento não deve ser, né, pelos inibidores de DKI, e mutações sensibilizantes. Mas entre as mutações sensibilizantes, a gente não tem todas elas com o mesmo comportamento. E é fundamental reconhecer que a maior parte delas estão no exon 19 e exon 21, mas que outras mutações também acontecem, e quando a gente pede o teste, tem que estar preparado, né, para receber essas variações e tratar os pacientes de acordo com isso. Como introdução, é fundamental, e todos vocês passaram por esta época, são tratamentos que se compararam, né, onde se compararam os agentes de primeira linha que a gente tem disponíveis para mutações de EGFR, o gefitinib, o lotinib e o afatinib, né, e que mostram uma consistência e uma reproducibilidade absolutamente fantásticas. Vocês vejam o PFS por volta de 9 a 11 meses em todos os estudos, né, com hazard ratio razoavelmente significativo, com benefícios de 40% a 50%, talvez 60% em alguns estudos, e nenhum benefício claro e definido em termos de sobrevida global. Então, este é o histórico desses últimos 10 anos em relação à introdução
né, dos inibidores de DKI comparados com o tratamento estándar que a gente tinha antes de quimioterapia. Tá? Então a gente melhorou, mas não chegamos muito longe porque os dados de sobrevida ainda não são definitivamente melhores. Talvez em algum subgrupo de pacientes isto possa ser considerado. Esta meta-análise em dados de primeira linha de todos esses estudos, olhando para a sobrevida livre de progressão como o desfecho primário, confirma isto, e vocês veem claramente que, independente do agente de primeira linha, existe uma vantagem em termos de PFS, né, favorável ao uso desses agentes comparados com quimioterapia. Se a gente vai ver taxa de resposta, a mesma coisa acontece, né? Mas a sobrevida global não parece dar dados de muito significativos nesse sentido. Quer dizer, o paciente progride depois dos 11 meses e a sobrevida não muda, né, muito significativamente quando a gente trata esses pacientes com quimioterapia. E aqui vem dois paradigmas que eu acredito que câncer de pulmão está emprestando para o resto da oncologia, né? E que eventualmente tem uma participação muito importante do patologista, mas para mim, eventualmente faz com que a gente mude um pouco a maneira com que a gente aborda câncer de uma forma geral. O que a gente faz normalmente hoje são conceitos absolutamente estabelecidos. Temos um paciente com qualquer diagnóstico e cada vez mais a gente está precisando fazer essa discussão de forma multidisciplinar. Isto poderá ser formalmente numa reunião, uma hora marcada, ou pode ser um telefonema no qual eu vou discutir isto com um cirurgião, ou com um radioterapeuta, ou com um patologista. Mas a gente raramente hoje tem casos nos quais a gente pode prescindir desse contato com outro colega para, idealmente, né, recomendar um tratamento. E aqui, quais são as coisas que a gente considera? Nós temos a lesão, nós temos a biópsia desta lesão, que eventualmente é realizada por um profissional específico para isso, e depois vem essa avaliação histológica e molecular. Isto vale para qualquer patologia, estou falando de câncer de pulmão, mas a gente pode aplicar, né, estes conceitos para qualquer patologia. E esta avaliação fundamental, aqui está o patologista como elemento fundamental em relação a isto, define uma terapia. A gente começa com essa terapia e, eventualmente, rotineiramente, na maior parte dos casos, o paciente desenvolve, no caso de doença avançada, uma progressão. Nessa progressão, câncer de pulmão, né, tem estabelecido para nós uma mudança de paradigma absolutamente crítico. O conceito é que câncer muda à medida que a gente evolui no seu acompanhamento. Então, a biópsia do momento inicial não é a mesma biópsia e o resultado molecular não é o mesmo na medida que o paciente é tratado e a doença evolui e vai para outros lugares. Então, um novo paradigma que se estabelece, né, e EGFR positivo é a situação onde isso se estabeleceu em primeiro lugar, nós temos que considerar que nem todas as progressões são iguais, né? Então, a gente vê que, de acordo com a história natural de uma neoplasia, desde uma lesão inicial, o tumor primário que se estabelece, né, a disseminação primária desse tumor inicial com micrometástases e, eventualmente, o desenvolvimento de metástases, a doença se modifica. E a gente está aprendendo mais recentemente, até há pouco tempo atrás, a gente considerava doença metastática, doença recorrente, não funciona a quimioterapia, tem que mudar de tratamento. Era um conceito absolutamente uniforme e generalizado. Hoje em dia, né, com câncer de pulmão, a gente começou a aprender e a reconhecer o fato de que nem todas as progressões são iguais. Não são iguais do ponto de vista clínico, não são iguais do ponto de vista molecular e não são iguais do ponto de vista de tratamento. E eu não vou me deter nisto, mas o ponto crítico aqui é que a gente tem que pensar que tipo de progressão esse paciente está fazendo, se a doença que ele tem ainda responde ao tratamento que está sendo feito, né? E se eventualmente o tratamento não é simplesmente trocar de quimioterapia, mas fazer alguma coisa combinada de uma forma geral. Então, nem todas as progressões são iguais, e isto passa pelo fato de que a arte de medicina continuará sendo a ser importante, independente dos diagnósticos moleculares. Então, isto exige uma rebiópsia do paciente, do tumor, ou eventualmente um teste molecular, que no caso de EGFR é fundamental para escolher
racionalmente a segunda, né, opção de tratamento, que no caso leva uma segunda avaliação histológica, novo teste molecular, no caso que a gente está falando, T790M positivo, como foi mencionado, exige, né, um tratamento específico e na ausência da mutação, o tratamento obviamente é diferente. Isso estabelece um novo tratamento e o novo paradigma que eu acredito que também câncer de pulmão vai nos emprestar é que uma nova progressão vai exigir de um novo diagnóstico biológico, molecular, patológico que vai definir um novo tratamento. Quer dizer, nós estamos com câncer de pulmão aprendendo a reconhecer o fato que biologicamente o câncer, em geral, tem uma modificação à medida que o tempo passa e essa modificação não só é temporal, mas também anatômica. Uma metástase de pulmão poderá ter biologia diferente de uma metástase hepática ou de uma metástase cerebral e pode merecer tratamentos distintos. Esse é o exemplo claro aqui, esse diapositivo já foi mostrado pelo Fernando, né? No caso da doença EGFR positiva, no qual nós temos 80% dos casos aprendendo com a nova biópsia o porquê da progressão, qual é o mecanismo de resistência, e vemos que em 60% desses casos é o surgimento de uma nova, né, mutação, né, ou predomínio de uma nova mutação, T790M, e nesses casos, né, este novo inibidor de EGFR, ou osimertinib, mostrou em pacientes previamente tratados uma taxa de resposta extremamente importante e uma vantagem muito clara em termos de sobrevida quando comparado com a quimioterapia de tratamento convencional de segunda linha. Então, este medicamento, o osimertinib, um inibidor de EGFR, especificamente e particularmente ativo frente a esta mutação de T790M, se estabeleceu como a alternativa mais importante em pacientes previamente tratados com EGFR e que desenvolvem como mecanismo de resistência, tá, a mutação de T790M, isso já está absolutamente definido. Agora, é importante considerar um aspecto que às vezes não é bem entendido, mas que eventualmente, né, tem um impacto em como a gente vai manipular estes medicamentos. Esses são os 3 agentes que estão aprovados no Brasil de primeira e segunda geração. O osimertinib é considerado como um agente de terceira geração. E vocês vejam, o gefitinib, o erlotinib e o afatinib, eles bloqueiam as mutações mais sensíveis, tanto no exon 21 como o exon 19, né, de forma similar. E elas não são eficazes nessa nova mutação de 790M. E elas também bloqueiam a sinalização do wild type, do receptor original, certo? E provavelmente muita da toxicidade associada com esses agentes eventualmente é responsabilizada por este bloqueio do EGFR wild type, o original. O osimertinib, além de bloquear, né, as mutações mais sensíveis, que representam 80% a 90% das mutações, ou por volta de 80% das mutações, também bloqueia T790M e não bloqueia a sinalização, né, do receptor wild type, o que eventualmente poderá, pelo menos preclinicamente essa é a suspeita, ter um impacto na toxicidade associada com este medicamento. E este estudo, que é a base da apresentação que nós vamos fazer hoje aqui, né, foi recentemente publicado no New England e é o estudo que avalia osimertinib em pacientes sem tratamento prévio com EGFR e compara o osimertinib com 2 dos agentes tradicionalmente utilizados em primeira linha, o gefitinib e o erlotinib. Esse é o desenho de estudo, o estudo se chama FLAURA, e incluiu pacientes com câncer de pulmão EGFR positivos, com deleção do exon 19, né, e o L858R, né, com testes locais ou centrais, sem tratamento prévio, é dizer, diagnóstico inicial. Pacientes com metástases cerebrais previamente tratadas ou estáveis eram permitidos, né, e os pacientes foram estratificados de acordo com o status mutacional e a etnia asiática ou não asiática. Foram randomizadas 1 para 1 para receber osimertinib na nossa dose convencional, 80 miligramas por dia,
né, versus um comparador EGFR de primeira linha, gefitinib e erlotinib nas suas doses tradicionais. Os pacientes eram avaliados de acordo com critérios de RECIST, que é progressão objetiva, e isto aqui é importante, crossover foi permitido para aqueles pacientes do braço comparador que eventualmente progrediam e tinham uma mutação T790M, isto é o tratamento convencional standard e que eventualmente vai ter um impacto importante, né, no sequenciamento, na escolha do sequenciamento de primeira e segunda linha do osimertinib, como nós vamos ver. O desfecho primário era sobrevida baseada no critério do livre de progressão, baseada no critério do investigador, né, e os critérios secundários são os tradicionais nesse tipo de situação. Essas são as características basais dos dois grupos, né? 279 e 277 pacientes em cada grupo, né? Havia um equilíbrio, mais pacientes eram do sexo feminino nos dois grupos, o equilíbrio entre os dois braços era bem estabelecido, 64 anos, etnia, 60% dos pacientes eram asiáticos, mas 40% eram de raça caucasiana, né? 65 pacientes nunca tinham sido fumante e aproximadamente 20% dos pacientes tinham metástase sistema nervoso central. O resto das características provavelmente o que a gente esperaria, 98% dos pacientes com adenocarcinoma, né, e as duas mutações, 63% de deleção do exon 19 e 37% o 858R. Esse desfecho primário do estudo, né, avaliado pelo investigador, e obviamente não existe absolutamente nenhuma dúvida na eficácia dessas curvas. Este é o tratamento convencional, e a primeira coisa que eu gostaria de fazer é avaliar qual o comportamento desse tratamento convencional com 10 meses, e vocês lembram que esse era o tempo que eu mencionei naquela tabela onde todos os estudos tinham sido feitos, é absolutamente comparável com o que a gente poderia esperar do comportamento tradicional de um inibidor de primeira geração, né, versus, né, praticamente o dobro, 19 meses, 18,9 meses para o osimertinib, com um P altamente significativo e um benefício de mais de 50%, né, de diminuição do risco de progressão nessa situação, um resultado que, em primeira linha para este tipo de situação, claramente mostra que esta droga é melhor do que a gente tinha antes nesse tipo de cenário, em termos de TFS, de sobrevida livre de progressão. O Forest Plot não faz nada mais do que confirmar esses resultados, não existe nenhuma dúvida que em todos os subgrupos avaliados, né, independente do tipo de mutação, né, da performance, da metástase sistema nervoso central, todos os grupos se beneficiam de forma significativa e, obviamente, muito clara, como vocês veem. Esses waterfall plots mostram claramente que o comparador funciona, né, o tratamento prévio que a gente tem disponível até hoje é um tratamento eficaz, mas a taxa de resposta é maior com o osimertinib, parece ser maior com o osimertinib, né, mostrando um benefício mais significativo do ponto de vista de, pelo menos visualmente, né, do ponto de vista de resultados. E vocês vejam que o número de pacientes que não responde parece ser maior. Né? Em termos de taxa de resposta objetiva, as diferenças não são tão importantes, temos 76% de resposta objetiva com erlotinib e gefitinib e 80% com osimertinib, com uma distribuição muito semelhante, né, em termos de resposta completa, parcial e doença estável. O que sim é muito claro nestes dados é que aqueles pacientes que respondem, que são a maioria, né, a duração da resposta é praticamente o dobro com o osimertinib, quer dizer, o bloqueio da via, né, e eventualmente o controle da doença se mantém por um tempo muito mais significativo, né, 18 meses, praticamente 1 ano e meio versus 9 meses para o braço controle, que é o que a gente normalmente esperaria.
Se a gente vai fazer a análise da sobrevida global até este momento, e vejam que isso aqui tem 25% de maturidade, né? Existem 21% de mortes no grupo de osimertinib, com 30%, 21% de mortes com osimertinib e 30% já existe uma diferença, apesar de que algum desses pacientes aqui fez o crossover, né? Porque desenvolveu a recorrência e eventualmente recebeu o osimertinib em segunda linha. Por isso eu estava dizendo que esse tipo de desenho vai permitir a gente também avaliar o que é adequado em termos de sequenciamento, se é bom fazer um de primeira linha e depois dar o osimertinib ou eventualmente o osimertinib como primeira linha. Tá? Essa diferença ainda tem um hazard ratio já razoavelmente robusto, com uma diminuição, uma diferença de quase 40%, mas ainda não é estatisticamente significativo. Isto, obviamente, tem que ser acompanhado, considerar o crossover e ver nessas próximas análises que tipo de resultado a gente vai ter. Se a gente vê comprometimento do sistema nervoso central, que é um problema significativo nesse grupo de pacientes, vemos que tanto pacientes que tinham metástases cerebrais ou tratadas, né, ou estáveis ou tratadas, e aqueles que não tinham metástases cerebrais, o benefício é semelhante, com hazard ratio de 0,47 e 0,46, P significativo, e com a diferença, obviamente, do tempo de controle da doença, quase 20 meses para o osimertinib, quando não haviam metástases cerebrais documentadas, né? Em termos de segurança, que remete àquela coisa de ser EGFR sparing, né, que não bloqueia a sinalização do EGFR normal. As diferenças, confesso que me surpreenderam um pouco, eu esperava uma diferença maior em relação a isso, mas existem diferenças. Vocês vejam que o comparador tem, em termos de toxicidade de eventos adversos grave grau 3, né, 34% com osimertinib e 45% com o tratamento convencional. E qualquer, né, evento grau 3, 18 e 28, indicando que osimertinib é melhor tolerado que os tratamentos de uma forma geral, dos tradicionais de uma forma geral. E onde é que estão essas dificuldades? Todos vocês que usaram inibidores de EGFR em primeira linha, vejam que aquele rash acteiforme que a gente vê com muita frequência nos pacientes, né, é muito menor, vejam, 25% de qualquer grau com osimertinib versus 50% com os tratamentos convencionais, com uma diminuição expressiva, assim como alterações e caracteristicamente a gente vê com os anti-EGFR de primeira geração, em função hepática, né, estabelecendo uma droga que, de uma forma geral, é mais bem tolerada de uma forma geral. Então, em termos de conclusões, o osimertinib resultou numa melhora muito significativa, na minha opinião, na sobrevida livre de progressão em relação ao comparador, com uma vantagem em excesso dos 50%, 54% de fato, na redução de risco de progressão em primeira linha em pacientes com EGFR mutado, com mutações, né, sensíveis. O benefício foi consistente em pacientes com e sem metástases cerebrais e, eventualmente, em todos os subgrupos, como a gente mostrou no Forest Plot, de uma forma muito consistente e reproduzível. O dobro de duração da resposta, com a mediana de 17 meses para aqueles pacientes que, eventualmente, respondem ao tratamento, versus o esperado de por volta de 8, 9 meses para os pacientes com tratamento convencional. A análise interina de sobrevida global ainda não está definitiva, ainda não é significativa, mas tem um hazard ratio de 0,63, com uma diferença que, para mim, provavelmente no futuro, né, vai representar dados que parecem ser promissores, né, o valor de P ainda não é significativo. O perfil de segurança, como nós mostramos, foi semelhante ao grupo comparador, com menores taxas de efeitos grau 3, principalmente a toxicidade cutânea e menos alterações hepáticas, né, e uma menor taxa de descontinuação. Com isto, a conclusão final desse tipo de dados, para mim esse é um estudo extremamente importante que muda a prática clínica, estudo fase 3 randomizado, utilizando o melhor braço comparador, que teve um comportamento absolutamente consistente com o que a gente tinha
nessa situação e é superado de forma muito clara por um novo medicamento que, além de ser menos tóxico, é mais eficaz em termos fundamentalmente de controle da doença e com essa perspectiva de sobrevida que a gente ainda precisa avaliar novos resultados. Com isso, muito obrigado pela atenção. Então, você, em primeiro lugar, parabéns pelo LACOC, acho que é maravilhoso a gente poder ter essa reunião aqui. E a outra questão é a seguinte, você imagina que uma das questões que faça o Tagrisso funcionar bem é que ele já esteja pegando as mutações tipo T790M já do começo, então várias mutações, e essa questão cerebral também. E a outra, que é uma coisa prática para nós, é a questão da inclusão na INS. Porque como é que a gente lida com essa realidade brasileira no momento em que nós já sabemos que é uma primeira linha, no momento em que já sabemos em que vai estar na bula, como é que a gente se comporta aí com relação a esse aspecto? Já que a INS tem essa coisa de 2 anos, que eu acho que é absolutamente inviável para a rapidez com que os nossos pacientes precisam, né? Então a gente se posicionar como comunidade científica, como é que a gente faria? Obrigada. A pergunta é muito pertinente, Nissa, muito obrigado. A ideia é que a gente, obviamente, todos vocês estão sensibilizados com as questões do custo da incorporação desses medicamentos, né? E, obviamente, os medicamentos vêm com preços absolutamente, de forma geral, exorbitantes, né? Às vezes inatingíveis para a maior parte dos pacientes. Eu não tenho uma resposta definitiva, eu acho que a solução é conjunta, né? Indústria farmacêutica, governo, comunidade médica, né? Mas passa nisso absolutamente, de forma definitiva para mim, pela avaliação do grau de benefício, né? Nós estamos na oncologia, e eu estava pensando ontem, vendo alguns estudos apresentados aqui em câncer de pulmão, passando por uma evolução, né? Há muito pouco tempo atrás a gente estava valorizando diferenças muito pequenas, né? E ainda, por exemplo, em câncer de mama a gente faz isso rotineiramente, né? Para valorizar, né, a introdução, né, ou autorizar ou aceitar a introdução de novos tratamentos. Neste tipo de cenário, eu acho que as diferenças que a gente está vendo são significativas. Falta a sobrevida. Na minha opinião, a sobrevida aqui é algo que eu posso esperar com boas chances de se tornar realidade, né? As tendências eventualmente vão ser importantes. Então, se a gente, além de ter um tratamento que funciona melhor, é menos tóxico, né? Dura o controle da doença muito maior, né? E eventualmente, né, diminui, aumenta a sobrevida e controla o sistema nervoso central melhor, né? Obviamente que a introdução fica mais fácil do que justificar quando as diferenças são muito pequenas ou às vezes não existem, né, diferenças em sobrevida. Então, eu acho que não resolve a pergunta, né? Continua sendo difícil a incorporação, mas para mim fica mais fácil, né, conceituar esse tipo de situação quando os benefícios são claros e incontestáveis quando a gente apresenta um estudo randomizado como esse. Sérgio? Eu queria só apresentar o fato de que a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, liderada pelo Dr. Sérgio Simon, está tomando um caminho administrativo, político, talvez até jurídico, contra esse fato que é, a cada 2 anos, ter que rever a nossa medicina. Então, esse é um processo andando, precisa de apoio da classe, e a SBOC está liderando esse processo. O ponto crítico aí, Sérgio, isso é absolutamente necessário e fundamental. A gente tem que tomar posições, né? Nós temos que ativamente participar disto, né? Nós fizemos estudos no passado, e talvez esta é uma situação em que esses estudos possam ser feitos também, calculando quantas pessoas morreram no Brasil por falta de trastuzumab, né? E esse é um número objetivo, e alguém tem que justificar isso, né? E os primeiros responsáveis por isso somos nós, porque a gente não se mexeu o suficiente para convencer quem tinha que ser convencido de que isso era importante, e aí a gente morre se a gente não faz isso. Então, faz parte da responsabilidade geral. Fernando, algum comentário de uma forma geral? Tem um microfone para ti. Em relação a esse teste reflexo, né? O que tu achas que vai ser a solução? E tu colocaste essa questão de custo, né? Mas eu acho que a demora de tratar um câncer de pulmão em primeira linha, né, esperar 14, 15, 21 dias, né,
é muito tempo para a gente ficar com o paciente simplesmente conversando sem oferecer um tratamento definitivo. Na minha opinião, eu venho defendendo o teste reflexo há muitos anos. Né? Por quê? Porque, na verdade, ora, aparentemente, o custo dele seja maior, obviamente, que eu vou fazer alguns testes que serão negativos, quase que indubitavelmente, um deles será positivo e os outros negativos. Eu vou ganhar economicamente no tempo, eu vou ganhar economicamente na indicação e eu não vou ter que fazer uma rebiópsia, eu não vou ter que fazer outra abordagem. Então, o teste reflexo, e nós não estamos falando de um custo abusivo, isso foi alguns anos atrás. Hoje, um teste desse não tem, ou seja, um teste desse, se você somar todos os testes, é menos que um PET-CT. Certo? Ou seja, nós não estamos mais falando de um preço fora do normal, ou seja, nós estamos falando de um preço absolutamente razoável e, na maioria das vezes coberto pelas operadoras de saúde. Então, é uma possibilidade, sem dúvida nenhuma, de se estabelecer. É simplesmente se estabelecer uma rotina e, especialmente, obviamente, uma demanda por parte do oncologista. Só colocando isso num contexto que todos vocês vão entender, né? Quando a gente pede imunohistoquímica para câncer de mama, nós não pedimos especificamente, a maior parte das vezes, o receptor hormonal, o Ki-67, isso o laboratório faz automaticamente dentro desse contexto, né? E, eventualmente, acho que nós vamos ter que evoluir nesse sentido para câncer de pulmão, e, como o Fernando diz, a expectativa é que os custos diminuam a ponto de tornar isso clinicamente mais adequado e produtivo. Existem alguns dados do mercado brasileiro, né, em termos de apresentação de pacientes, né, em que a percentagem, acho que o Gustavo mencionou isso ontem, dados que coletamos no LACOG indicam que até 40% dos pacientes com câncer de pulmão que se apresentam com doença metastática no Brasil não recebem nenhum tratamento, porque provavelmente não tenham condições clínicas. Então, como a gente vai esperar 2 semanas, 3 semanas numa doença como esta, né? Eventualmente nós perdemos muitos doentes, não vamos perder muitos doentes, né, nesse tipo de situação. Então, acho que esta questão de trabalhar junto com o patologista e definir uma rotina em cada serviço que facilite a vida do paciente e do médico é importante. Só para dizer, é possível fazer essa bateria reflexa hoje em 2 dias. Não estou falando de fazer um NGS. Estou falando de fazer a bateria reflexa direta para o pulmão em 2 dias. Não, simplesmente, se eu recebo uma biópsia e com uma indicação do tipo C adenocarcinoma fazer os testes, em 2 dias o oncologista vai ter na mão todos esses testes. E, obviamente, implica num envolvimento da parte clínica com a patologia para fazer com que isso aconteça. O slide, na minha opinião, mais importante é da multidisciplinaridade. Perfeito. Nenhuma outra pergunta, nenhum outro comentário? Bom, novamente, então, obrigado para a AstraZeneca por essa oportunidade. Eu acho que os dados são claros, para mim, obviamente, definitivos, e com as questões levantadas da incorporação da medicação, certamente devem levar a uma mudança no nosso padrão de tratamento desse grupo de pacientes, principalmente quando dados de sobrevida fiquem disponíveis e confirmados. Muito obrigado a todos, vamos dar continuidade à programação.